Um cliente que já tinha comprado comigo me mandou uma mensagem, tô procurando um imóvel assim e tal, o que você acha? E daí começou a rodar as coisas. 2 semanas depois eu tinha feito essa venda, que foi a maior venda da minha vida. Porque é importante vocês entenderem, gente, que boa parte dos medos que vocês têm são medos comuns. Boa parte dos padrões que vocês têm são padrões comuns. Boa parte das dependências que vocês têm são dependências comuns. Perceba que a gente traz as pessoas aqui e vocês acabam se identificando, mesmo sendo pessoas de cidades diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, mas é sempre um enrosco com ex, com pai, com mãe, com dinheiro, com dependência, com medo. É sempre uma história meio parecida, não é? Vamos começar provocando eles? Eu tô com o Rafael Short aqui. O Rafael morava com os pais, estava sem renda e estava com a vida travada. Após ele entrar na aliança, ele fez uma conversa difícil, se mudou e fechou a maior venda da sua carreira. Quase R$90 mil. Quitou dívidas, criou reserva de emergência e disse que 2025 já é o melhor ano da vida dele. Tragam o Rafael Short. Coisa boa! Fala, Rafael, tudo bem, meu querido? Oi. Se apresente para quem não te conhece. Boa noite. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim? Boa noite, eu sou Rafael. É Stort, não é Short. Ah, Stort. Viu? Você leu errado. Stort. O cara usa calça, camisa e tudo direitinho. Eu li errado. Foi só para justificar a piada. Sim. Então, eu moro em Curitiba, tenho 44 anos, sou solteiro e sou corretor de imóveis. Que legal. E hoje eu sou gerente na imobiliária também. E você entrou na aliança quando? Eu entrei no finalzinho de novembro, acho que foi dia 28 de novembro de 2024, se eu não me engano. Ah, um dia desse. Tem 4 meses. 3 para 4 meses. E você entrou por quê e como estava a sua vida quando você entrou? Quem quiser fazer pergunta para o Rafael, faça agora, porque esse é o momento de você se identificar na jornada, se identificar no funcionamento do processo, se identificar com as dificuldades que você tinha e que talvez ele também tinha ou talvez também tenha, se identificar com os desafios, com as vontades. Então, faz de conta que você encontrou o Rafael no bar, ele não estava de short. E ele contou que era da aliança e você falou, putz, estou pensando em entrar para esse tem. Que pergunta você faria para o Rafael, tá bom? Conta pra gente, Rafael, por que você decidiu entrar na aliança e como estava a sua vida na época? O que te motivou? Eu resolvi entrar, eu não lembro se fui eu que apresentei vocês para minha mãe, vocês apareceram para mim e eu apresentei para ela, ou se ela que apresentou vocês para mim. Eu acho que foi ela que apresentou vocês. E eu resolvi entrar porque a minha vida estava totalmente travada. 2023 tinha sido um bom ano para mim, eu tinha vendido muito bem. Mas assim, o que eu tinha ganhado nesse ano foi para pagar dívida, o resto eu gastei, acabei jogando dinheiro fora praticamente. E 2024 daí foi terrível, não vendi quase nada. E por conta disso eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa errada, porque eu estava trabalhando direto de segunda a segunda, todo mundo dizia que eu era um bom corretor, que eu era um bom gerente, meus diretores sempre falavam isso de mim, mas não estava saindo venda de jeito nenhum, sempre acontecia alguma coisa, na hora de fechar a venda, acontecia de tudo, né? O cliente desistia, todo tipo de coisa. E daí eu vi um vídeo de vocês que falava sobre permissão, né? E eu falei, eu acho que é isso que está faltando, então. Está faltando a permissão. E daí, em novembro, né, eu caí no Refúgio dos Otimistas, Resgate dos Otimistas, e falei, cara, vem agora, eu vou fazer. Eu estava sem dinheiro, não tinha dinheiro para fazer isso. Acabei emprestando dinheiro para fazer, usei o pouco que eu tinha, né? Fiz em boleto, paguei a primeira parcela, consegui um dinheiro para pagar a primeira parcela do boleto e fui. Você nem sabia como é que ia pagar as outras? Não sabia, não fazia a menor ideia. Esse é o poder da decisão. E você acha que foi um gesto de coragem, compromisso ou de irresponsabilidade e loucura? Seja sincero.
Não senti que foi responsabilidade loucura. Eu senti que era aquilo que eu precisava fazer. Legal. E você estava em dificuldade financeira em 2024, mesmo tendo feito em 2024 a mesma coisa, o mesmo trabalho, da mesma forma que você tinha feito em 2023. 2023 tinha ido bem, 2024 estava dando tudo errado, era isso? Isso. Legal. Isso. E aí tem uma pergunta boa da Rafaela aqui, sua xará, ó. A pergunta dela é: em quanto tempo você começou a ver as mudanças na sua vida? E aí eu incluo: quais foram as primeiras mudanças que você percebeu? Eu demorei um pouco para começar a rodar protocolo, né? Eu comecei a rodar, se eu não me engano, só em janeiro. Até lá eu fiquei assistindo os vídeos e tal. E em janeiro eu rodei protocolo do medo, em seguida dependência emocional, alguns, e tive minha primeira conversa difícil, que foi com a minha mãe, né? De dependência emocional com a minha mãe. E nessa conversa difícil eu falei: mãe, eu vou sair daqui de casa até o final até o início de fevereiro. E daí foi, assim, questão de alguns minutos, eu acho que talvez uma hora, um cliente que já tinha comprado comigo me mandou uma mensagem: tô procurando um imóvel assim e tal, o que você acha? E daí começou a rodar as coisas. Acho que 2 semanas depois eu tinha feito essa venda, que foi a maior venda da minha vida. Uau, que legal. E o protocolo de combate ao medo que você rodou primeiro foi medo de quê? Medo de deixar meus pais sozinhos em casa. Minha mãe sozinha, meu pai. Boa. Isso aí. E você acredita que se você não tivesse rodado esses protocolos, você acha que você teria feito essa venda ou que ela teria desandado igual as outras estavam desandando? Eu acredito que ele nem ia ter me procurado, talvez. E se ele tivesse vindo me procurar, talvez a venda não tivesse saído, não sei, ia dar alguma coisa errada, estava dando tudo errado, ia continuar dando errado. Que legal. E conta mais um protocolo de medo que você rodou, ou cite alguns medos, porque é importante vocês entenderem, gente, que boa parte dos medos que vocês têm são medos comuns. Boa parte dos padrões que vocês têm são padrões comuns. Boa parte das dependências que vocês têm são dependências comuns. Perceba que a gente traz as pessoas aqui e vocês acabam se identificando, mesmo sendo pessoas de cidades diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, mas é sempre um enrosco com ex, com pai, com mãe, com dinheiro, com dependência, com medo. É sempre uma história meio parecida, não é? Conta pra gente aí, Rafael, mais alguns medos que você tinha, ou padrões, ou dependências que você resolveu. Eu comecei a ter medo de ligar para cliente. Porque eu imaginava, eu vou ligar para o cliente, ele não vai querer. Ele vai, no máximo, ele vai chegar até na hora de comprar e não vai comprar. Não adianta mais eu ficar ligando. Né? Daí eu comecei a rodar protocolo de tudo isso. Né? Mas não foram muitos protocolos de medo, não. Foram basicamente esses. E o restante foi de dependência emocional. Mas o principal foi esse com a minha mãe. Uhum. E com meu pai eu nem cheguei a ter conversa difícil com ele ainda. Tem muita coisa para eu fazer ainda. Muita coisa que eu não fiz. Eu nem cheguei a fazer o meu plano perfeito ainda. Olha isso. Desse ano. Eu sei onde eu quero chegar em algumas coisas. Eu sei que eu quero ter uma empresa. Eu sei que eu quero ter uma incorporadora. Mas eu não sei exatamente como que eu vou chegar lá. Exatamente um plano assim para chegar lá eu ainda não tenho. Então tá timado pro sábado, né? Timado. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, trazer da Bruna Dias. Ela perguntou assim: Rafael, qual que foi a mudança que você achou mais difícil? Das mudanças que você fez, qual é aquela que você achou mais desafiadora? Foi me mudar. Porque assim, quando eu decidi me mudar, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu não tinha o dinheiro do primeiro aluguel. Eu tive dificuldade de conseguir o dinheiro para pagar o calção. Depois eu tive dificuldade para pagar o primeiro aluguel.
Mas eu falei, cara, eu vou tentar, eu vou dar a cara para bater, eu vou sair daqui, porque antes o que eu estava pensando é assim, não, primeiro eu vou ter que juntar minha reserva de emergência para depois eu me mudar, né? Eu imaginava ter pelo menos 6 meses de reserva de emergência para daí sim eu me mudar, e nunca conseguia. O dinheiro que entrava eu gastava, né? E daí eu falei, não, eu preciso mudar, eu vou sair daqui agora, não sei como que eu vou conseguir o dinheiro, mas eu vou sair. E Boa. daí, quando apareceu a oportunidade, eu agarrei e fui para cima. Aí tem uma coisa interessante aí, né, que foi fácil para ele enfrentar a mudança porque ele já tinha enfrentado algo parecido. Por incrível que pareça, gente, quando vocês ficam enrolando demais para entrar na aliança, vocês estão manifestando ou criando um padrão que vai aparecer de novo. Então, a pessoa que estava decidida, fez com a cara e com a coragem, comprometida, fez acontecer, até por entender que dá para dar um jeito, certo? Essa pessoa vai se comportar da mesma forma em outras situações. Aquela que deixou para fazer depois, aquela que ficou esperando estar tudo certo para fazer, aquela que ficou esperando os outros facilitarem a vida dela para fazer, essa pessoa, em outras situações na vida, vai agir da mesma forma, viu? E olha que poderoso que é isso aqui. Nós rodamos o protocolo de medo e a gente vem falando, o medo é um equívoco. E ele acabou de falar, eu tinha medo de ligar para os clientes. Mas o que o protocolo de medo revela? Ele é um dedo duro. O protocolo de medo mostrou que, na verdade, ele não era medo de ligar para os clientes. Ele precisava do medo de ligar para os clientes porque ele não queria deixar os pais. Tinha uma relação, no fundo envolvida. Se o dinheiro desse certo, se entrasse o dinheiro, ele não teria desculpas ou justificativas para ficar na casa dos pais. Boa, mandem mais perguntas para o Rafael aí. E perceba, gente, isso aqui não é um cursinho pré-vestibular ou um curso online que você entra aqui, tem um caminhão de coisa, você entra aqui e aí você tem que fazer tudo certinho. Você vai fazendo no teu ritmo, igual ele falou, ele foi sentar mesmo para rodar protocolo, depois de já ter ouvido os áudios, depois de ter participado de alguns encontros, ele foi se conectando com aquilo e chegou e falou, pô, tá no momento de rodar um protocolo. Tem gente que já entra aqui no dia seguinte tá rodando protocolo. Cada um vai no seu ritmo, cada um vai na sua fome, na sua vontade, cada um sabe onde é que tá apertando o calo, tá? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tem uma pergunta do Zeno aqui, e essa é boa, Rafael, para você. Qual das soluções da aliança foi mais importante ou definitiva para sua mudança? Vou parafrasear aqui. O que você mais usa da aliança que foi mais efetivo para você? Protocolo, áudio diário, os grupos, as mentorias de impulso e de reforço. O que você usa mais? Eu uso bastante o áudio diário, eu tento ouvir todos os dias de manhã o áudio diário. Eu tento participar mais das lives, dos encontros de impulso, etc., mas eu nem sempre consigo, né? Então, o que eu mais faço é ver os vídeos, né, de protocolos e tal. Nem terminei de ver os vídeos ainda, mas eu tento acompanhar quando eu posso e rodar protocolo. Rodar protocolo um atrás do outro. Eu percebo que tem alguma coisa, né, protocolo de medo, protocolo de dependência emocional, que eu percebo, na hora eu já começo a rodar. Rapaz, eu tô rindo aqui, porque o homem vem com resultado todo bonitão, sai da casa dos pais, o aliado tá fazendo os negócios, aí a futura nova aliada, Rafael, você é solteiro? Apareceu uma curiosa aqui, ó, e pela foto ali parece ser bonitinho. E, gente, só que o currículo dele é diferente, solteiro, núcleo limpo e protocolo afiado. Só falta o plano perfeito. A hora que ele fizer o plano perfeito, aí o tipo de mulher que vai interessar para ele já vai subir. Então, ou vocês acompanhem ou já vão perder. O partidão passando aí. Boa. E é engraçado, né? Tem gente que fica olhando. O cara, sabe aquele aluno que não assiste direito às aulas, faz o trabalho de última hora, tira nota boa e passa? É o Rafael. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, você não precisa ser aquele nerdzinho e tal. Cada aliado tem um perfil diferente. Tem gente que gosta de fazer Pensa Comigo junto, tem gente que gosta de fazer o Pensa Comigo sozinho, tem gente que gosta de fazer o protocolo junto, tem gente que gosta de fazer o protocolo separado. Você vai se adequando porque você vai usando a aliança do jeito que fizer sentido para você, tá? Tem mais alguma pergunta selecionada aí? Por enquanto, não.
Você tem alguma pré-queda que foi marcante para você? Pré-queda sempre é uma pergunta que a galera faz. Tiveram uma pergunta Não para teve você nada aqui, ó. tão forte, mas assim, o fato de eu ter dificuldade para pagar já o calção e o primeiro aluguel, para mim foi uma pré-queda, porque o que eu faria, né, antigamente seria pedir para os meus pais, me empresta aí um dinheiro, né, e por Boa. calção eu consegui ir juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e consegui. E depois, para pagar o primeiro aluguel, eu pedi um adiantamento de uma venda que eu tinha feito, pedi o adiantamento. Então, não precisei emprestar o dinheiro dos meus pais, mas foi ali que eu precisei já quebrar esse padrão. Uma pergunta. A venda saiu antes ou depois disso? A venda saiu depois. Depois que eu já estava aqui num apartamento novo, fazia acho que umas 2, 3 semanas, talvez, que eu estava aqui. Tem um negócio aqui Mouse. absurdo. Se vocês verem, eu fiz algumas anotações do que ele está falando desde o começo. O que ele vem fazendo? Primeiro, ele decide, depois o resultado aparece. Primeiro ele decide, depois vem um acontecimento, depois o resultado. Primeiro ele decide, depois vem o acontecimento, depois o resultado. Foi assim em todos os processos, desde que ele falou, vou sair da casa dos meus pais. Sempre tem uma dificuldade no meio que conectava ele ao padrão que ele tinha. Eu vou precisar deles. Esse problema proporcionalmente é grande, igual o que eu precisava deles antes. E agora ele mudou a postura. Então, às vezes você está falando aí, por que eu não tenho resultado? Isso responde a pergunta da Paula aqui, ó. Por que ele conseguiu resultados tão rápidos? Pessoa decidida, comprometida. Ele decide, vem o acontecimento, depois vem o resultado. É esse ciclo, gente. O negócio é que vocês estão esperando o acontecimento para depois vocês decidirem. Eu não vejo outro segredo para o resultado dele. Ele se concentrou em uma coisa, decidiu aquilo, veio a pré-queda, o acontecimento, ele rodou o protocolo, enfrentou os medos, os padrões. No dia seguinte, o telefone toca com alguém dizendo, estou precisando de um imóvel. Simples assim, e ali ele fez Foi 1 hora depois. 1 hora depois? Foi 1 hora que veio 1 a hora ligação. depois que eu tinha tido a conversa difícil com a minha mãe. 1 hora depois da conversa apareceu difícil com a mãe. E olha aqui, gente, percebam isso aqui. O Rafael, ele passou um tempo esperando o dinheiro bater para ele poder decidir. Ele estava esperando vir uma venda para ele decidir. Qual foi o padrão que ele quebrou e mudou? Ele decidiu sem ter o dinheiro e depois o dinheiro apareceu. Vocês conseguem entender? Ele veio esperando durante meses para o dinheiro aparecer, para ele decidir. Ele mudou o padrão. Ele decidiu, enfrentou o acontecimento e o dinheiro apareceu. Se você entender só isso, quem está vivendo esse lugar da espera do dinheiro para decidir, se você aprender a quebrar esse padrão de decidir e encarar para pegar o resultado, você vai entender o que a gente fala aqui, que o resultado é só uma consequência inevitável. Boa. E que dica você daria para alguém que está entrando na Aliança Divergente agora para que essa pessoa tivesse mais resultados, tivesse resultados mais rápidos ou tivesse a mesma consistência de resultados que você está tendo, apesar de ser um aliado tão recente? Começar a rodar protocolo, mesmo que vocês não acreditem muito, vai e faz. Vai e faz, começa a rodar protocolo e vai em frente e faz aquilo que você se propôs a fazer. Boa. E como é que está a sua mãe hoje e a sua relação com ela depois da tua postura, dos alinhamentos? A minha mãe entrou para a Aliança também um pouco depois de mim, né? Foi 1 ou 2 semanas depois, não me lembro exatamente agora. E ela ainda está um pouco travada, mas ela acabou de me dizer, ela está voltando de viagem agora, ela tinha viajado para visitar a família dela e acabou de me dizer que ela rodou, acho que ela teve umas 4 conversas difíceis lá, então eu acredito que de agora em diante também ela vai começar a deslanchar melhor. Boa, já vai chegar nova. Receber aliado
parente em casa deve ser um parto, né? Porque você recebe o cara na sua casa de viagem, lá de visita, você não sabe de nada, e aí daqui a pouco ele, vamos tomar um café? Aí quer fazer uma conversa difícil, você, achei que fosse só uma visita, você fala, mas vamos aproveitar que nós já estamos aqui. E que dica você daria, Rafael, para alguém que de repente está de fato vivendo um momento difícil e não está com dinheiro sobrando, ou está com medo de repente entrar e ser só mais um curso, de não conseguir pagar, ou de não ter resultado, de funcionar para outras pessoas como funcionou para você, mas talvez não funcionar para ele ou para ela. Que dica você daria para essa pessoa? Dica sincera. Tenta, porque não tem os 30 dias que a pessoa pode desistir. Então, assim, eu comprei, na verdade, não pensando nisso. Eu comprei imaginando que realmente ia dar certo, né? Mas vai, cara, vai e tenta. Você já tá dando errado, né? A tua vida já tá dando errado, vai e tenta fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente. Boa. Vai que dá certo. Maravilha. Desafio para você. Quero te ver no Plano Perfeito sábado, hein? A mãe dele tá aqui no Zoom assistindo. A mãe dele tá no Zoom? Olha isso. Coisa boa. Como é o nome da mãe dele? Não sei. Tem o nome dela? Como é o nome da sua mãe? Neuza. Sua mãe tá Neuza. aqui. Quem tiver interessado no rapaz, já leva um bolo pra dona Neuza ou Cleusa? Neuza. Boa. Coisa boa. Maravilha, meu querido. Parabéns pelo resultado. Você merece. Não pare. Cara, vai nesse ritmo que sua imobiliária vai vir, sua incorporadora vai vir, vai na consistência. E você deixou um registro na vida. Toda vez que você age, algo acontece logo em seguida. Antecipa mais algumas decisões, antecipa mais algumas tentativas. Ali no Plano Perfeito eu vou tentar falar, não prometo, tá? Vou tentar falar sobre a teia dos acontecimentos. No seu caso, eu vou te recomendar deixar planos meio parecidos, tipo, canaliza a sua vida meio que toda para um lugar, entende? E aí vai num sprint assim de 6 meses, depois você canaliza ela todinha para outro lugar. Então deixa seus planos meio alinhados para um objetivo comum, porque você tá com um ritmo bom na vida. E esse ritmo aí, cara, na idade que você tá, é fundamental para enriquecer, construir uma família incrível e fazer acontecer. Sim, legal. E mesmo eu não tendo plano perfeito ainda, eu tenho, né, um caminho. Eu sei que eu quero ter uma incorporadora, e eu tenho esse plano, e a vida parece que ela começou já a me empurrar as coisas. Por mais que eu não tenha feito, né, muita coisa de plano, de protocolo, a vida sabe, você quer ter uma incorporadora? É isso aqui que está faltando? Tá aqui a oportunidade. Ontem mesmo eu tive uma oportunidade de participar de uma reunião de negócios que vai talvez me possibilitar abrir a minha incorporadora. Maravilha. E daí parece que a vida, era isso que você queria? Tá aqui a oportunidade, o que você vai fazer? Show. E eu tô tentando abraçar tudo. Maravilha, meu querido. Parabéns, você merece, não pare. É um prazer ter você e parte da sua família aqui. Obrigado, eu que agradeço. Com certeza inspirou alguém e é gostoso ver isso, gente. Vida real, sabe? Às vezes a pessoa entra aqui numa situação em que o cara morava no quarto da casa da mãe dele. Não sabia como é que ele ia pagar um boleto de R$250. Morava lá tem 1 mês e meio, 2 meses. Deu um salto já. É o que ele falou, sua vida já tá dando errado, tente fazer alguma coisa diferente. E deixa eu te falar, isso aqui, gente, é para quem está procurando um caminho e não encontrou. Se sua vida tá fluindo, se tá indo tudo bem, não mexe com a aliança divergente não, de verdade. Se tá indo tudo bem, tem alguma coisa que você sabe, tem alguma coisa que você faz que tá dando certo. Aí é como diz aquela música do Engenheiros do Havaí. Ouça o que eu digo. Conhece essa música? Então completa a frase. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Se estiver funcionando, ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Só repete. Agora, se não estiver funcionando, presta atenção no que a gente está falando e coloque em prática. Para você que não preencheu ainda a sua ficha de interesse em aumentar a sua permissão, o link está aqui no YouTube. Preencha agora. Tudo muda quando alguma coisa muda e eu te desafio a ver a mudança só de preencher a ficha. Só de você dar o próximo passo, você vai viver o que a gente chama de repente. A Alessandra colocou aqui, só de começar a assistir os conteúdos, fechei um novo contrato e consegui um novo cliente. Show de bola! Só toma cuidado para não ficar achando que isso aqui vai saciar a sua fome de mudança
ser a sua necessidade de correção, porque do jeito que você fechou um novo contrato, você pode cair numa nova pré-queda, viu? Só para vocês não ficarem naquela de, já mudou a minha vida, gratiluz. Cuidado que não é assim não. Tem padrão que precisa ser enfrentado e acompanhado com um certo tempo para garantir que a coisa aconteça.